Álvaro Damião está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, boa tarde, Feliz Natal, Álvaro. Boa tarde, Feliz Natal para você também, Cirilo, para todos aqueles que acompanham o Rádio Esportes, meio-dia com mais 2 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência também no YouTube. A torcida atleticana ansiosa, na expectativa de que a qualquer momento possa ser anunciado pelo Atlético o presente de Natal para a torcida atleticana. E esse presente, claro, é o Gustavo Scarpa. Só que como é feriado, obviamente, dificilmente será anunciado hoje, porque a negociação agora é entre o Gustavo Scarpa e o Nottingham Forest da Inglaterra. Entre o jogador e o Atlético, tudo já acertado, bases salariais, vai receber aproximadamente R$900 mil por mês para jogar no Galo, contrato de 4 anos, o Atlético vai pagar R$27 milhões para o Nottingham Forest. O Olympiacos já liberou, porque ele é jogador hoje do Olympiacos, está emprestado ao Olympiacos. O Nottingham Forest já aceitou a proposta do Atlético, o staff do jogador já está todo sabendo, está tudo acertado. O jurídico do Atlético já trabalha só para que os documentos sejam assinados e o quanto antes. Só que não adianta ele assinar com o Atlético e nem pode assinar com o Atlético, porque ele tem que primeiro conseguir a rescisão dele de contrato com o Nottingham Forest. E aí é o que está pegando. Ele entende que ele está abrindo mão de 2 anos de contrato, porque o contrato dele com o time inglês vai até 2026. Ele entende que está abrindo mão do contrato e quer parte desse dinheiro até o final do contrato. E já o time da Inglaterra entende que já está liberando ele no meio do contrato, porque ele não está nos planos para 2024 do time inglês. Então já está conseguindo a liberação e que isso já basta. É isso que está emperrando o negócio no momento. O Nottingham não aceita pagar nada e o Scarpa quer uma parte desse dinheiro, porque ele tem contrato até 2026. Esse imbróglio não vai demorar muito, até porque alguém tem que ceder, porque os dois não querem. O Nottingham não quer ele mais por lá e ele quer voltar para o Brasil, Cirilo. Ô, Damião, estava acompanhando o nosso itatiaiaesporte.com.br. A matéria me chamou a atenção, Álvaro, porque o Scarpa jogou com o Felipão no Palmeiras em 2 temporadas, né? 2018 e 19. 18 e 19. E é um comparativo interessante, traz os números interessantes lá do Scarpa, porque ele falou muito de um destaque. A principal temporada dele, onde ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi já com o Abel Ferreira, né? Já nessa era vitoriosa do Palmeiras. Mas ele jogou com o Felipão também por lá e tem bons números também, né, Álvaro? Tem bons números. A matéria é assinada pelo nosso O Globão, está no site da Itatiaia, itatiaia.com.br. O Scarpa voltará a ser comandado pelo Felipão. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2018 e 19. O meia fez 40 jogos com o Scolari, sendo 24 como titular. Ao todo foram 12 gols, 4 assistências nesse período. No primeiro ano, o jogador sofreu uma lesão logo após a chegada do treinador ao Clube Paulista. Ele esteve disponível, alternou momentos como titular e reserva no time que se sagrou campeão brasileiro de 2018. Scarpa começou a temporada seguinte como titular, teve mais protagonismo, embora também não tenha ficado no banco de reservas por algumas partidas. Os dois voltam a trabalhar, ou vão voltar a trabalhar, e o Filipão foi fundamental nessa vinda do Scarpa para o Atlético, tá? Porque o Filipão ligou para o Scarpa. O Filipão ligou para o Scarpa e disse a ele do interesse do Atlético e do interesse dele em treinar o Scarpa e dar ao Scarpa um projeto para que ele volte a atuar em grande nível. Esse é o pensamento maior. Não é só vir para o Atlético, Scarpa. Você está vindo para um time que eu lhe prometo, sou técnico do time, lhe dá condições de voltar a atuar em grande nível. E temos certeza que isso é o que você quer, né? Além, é claro, das bases contratuais, do salário, nós já aceitamos pagar tudo isso. Foi a palavra do Filipão com ele. Então, a vinda do Scarpa para o Atlético depende apenas desse anúncio oficial, o que deve acontecer a qualquer momento. Lembrando também, Cirilo, que o Gustavo Scarpa, em 2020, esteve nos planos do Atlético. Não sei se você se lembra, ele deu uma declaração ao programa Bola da Vez da ESPN no ano passado, e ele falava de uma proposta, que tinha uma outra proposta no futebol brasileiro. Na época ele deu a seguinte declaração: era para ir para o Galo, uma oportunidade top, eu adorei, oportunidade de ouro, só que eu pensei bem, preferia vencer aqui, não queria sair por baixo como um cara que desistiu. Então ele continuou no Palmeiras, depois saiu em 2021 e aí foi para o Nottingham Forest da Inglaterra, mas não se deu bem no futebol inglês. Tentou agora no futebol da Grécia, no Olympiacos, também não se deu bem. Ele quer voltar a atuar em grande nível. Eu acho
Eu acho que não só ele entende, o Atlético entende, porque está contratando o jogador. Ele também entende, porque está querendo voltar. Todos entendem que é o melhor para o Scarpa. Ô Panzi, você, como um estudioso da bola, você gosta de análises táticas e certamente pode nos apresentar diferenças de estilos de Felipão e Abel Ferreira. Porque essa matéria que estamos destacando lá no itatiaiasport.com.br, nessa matéria do Globão, ela traz até números positivos do Scarpa com o Felipão. Estamos falando aqui num recorte de 2019, por exemplo, 31 jogos, 20 começando, 20 como titular, 10 gols e 3 assistências. São números que chamam bastante atenção. Mas foi com o Abel Ferreira que o Scarpa teve o melhor momento, o melhor ano da carreira, que foi aquela temporada onde ele foi vitorioso, conquistou a competição nacional, o Campeonato Brasileiro, e foi o melhor jogador do campeonato. Quais as principais diferenças você pode acreditar no estilo de jogo do Scarpa, no esquema do Abel Ferreira, onde ele foi o melhor, pro esquema do Felipão no Atlético? Ô Cirilo, o sucesso de um atleta numa temporada, ele não tem um ponto específico, né? Não é por causa do técnico, não é por causa apenas do jogador, são vários aspectos que somados fazem com que o jogador se destaque. Pode ser o posicionamento modificado, pode ser os jogadores que estão ao redor, pode ser uma característica da equipe. Eu me recordo de ter visto o Scarpa jogando como lateral esquerdo, com a camisa do Palmeiras. Verdade. Né? E ele rendeu mais jogando da direita para o centro. E o melhor momento do Scarpa com o Abel, para mim, foi jogando mais centralizado. Chegou a colocar o Veiga no banco, né? O Veiga era banco do Scarpa, o Scarpa era o titular, sempre com uma bola parada muito forte. Eu acho que o melhor do Scarpa é jogando mais centralizado, mas vindo do lado direito para o centro, se for jogar um pouco mais pelo lado. E eu já falei isso aqui, é o setor que hoje o Zarate ocupa no Galo, né? O Atlético tem o lateral direito, não joga com ponta pela direita, joga com o meia, e esse cara é o Zarate. O Zarate com o Cuca também rendeu mais pelo lado direito, ou às vezes mais centralizado. Então são dois jogadores que ocupam a mesma faixa de campo, mas jogador bom tem lugar. Cabe ao Felipão achar esse posicionamento tanto para o Zarate quanto para o Scarpa, ver qual jogador vai se adaptar melhor a uma função um pouco diferente da qual ele está adaptado, qual ele joga melhor, se sente melhor em campo. Mas, por exemplo, é difícil fazer esse tipo de análise, porque Palmeiras do Abel e do Filipão. O Filipão, por exemplo, não é um treinador que tem por costume jogar com dois atacantes. Ele gosta de jogar com pontas, com centroavante. Ele chegou no Atlético e se adaptou ao elenco. Demorou um pouquinho? Demorou. Mas ele termina a temporada jogando com dois atacantes, sem pontas, jogando com meias, com Igor Gomes pela esquerda, com o Zarate pelo lado direito, com dois volantes. Então, o Filipão se adapta. Não vai me surpreender que ele se readapte, dependendo do que o Atlético trouxer do mercado para ele. Entregar o Filipão. A gente está falando do Scarpa, dali a pouco a gente pode estar falando de um ponta, de um centroavante, e aí o Filipão tendo que se adaptar. Agora, ainda que seja o Scarpa, que eu tenha falado do Zarate, eu volto a bater nessa tecla. Tem algo que o Filipão não deveria mexer no Atlético, que é na sua dupla de ataque. Enquanto Paulinho e o Hulk estiverem no Atlético, o melhor do Atlético não pode ser mexido. O Scarpa vai entrar aqui, então eu vou trazer o Paulinho para o lado esquerdo, o Zarate vai ficar na direita, o Scarpa centralizado e o Hulk de centroavante. O Hulk de centroavante não deu certo. O Hulk trombando com o zagueiro só deu errado. Com o Hulk nervoso, tomando cartão jogo após jogo, com poucas finalizações. O Paulinho isolado na esquerda, nem perder gol, ele perdeu mais. Longe do gol. Porque ele não tinha mais chance. Acabou. E você reparou tanto que o Hulk melhorou depois que saiu dali? Principalmente no que se refere a cartões? Mas aí, Álvaro, é aquela questão. O Atlético tinha um treinador que pensava futebol de uma maneira e contratou outro treinador que pensava futebol de maneira diferente. É necessário um tempo de adaptação para o técnico, para jogador, e o Filipão, nesse tempo de adaptação, apanhou demais. Dentro de campo, apanhou da gente, da imprensa, do torcedor, até o momento que o time entendeu o que o Filipão queria, principalmente do meio para trás, e que o Filipão entendeu o que o elenco poderia entregar para ele na temporada, do meio para frente. Então, esse encaixe, essa adaptação de técnico para com elenco para com a ideia de jogo do treinador foi fundamental para o sucesso do Atlético. Então, estão chegando peças novas, mas, no caso, a peça nova, Scarpa, ele é muito qualificado, ele tem espaço dentro do time. E o Filipão não vai precisar se adaptar e nem o elenco durante o campeonato. Eles terão uma pré-temporada, período de treino, campeonato estadual, que a gente sabe que o nível técnico é muito inferior. Ali o Atlético pode ter dificuldades e é o espaço para ter dificuldade para quando chegar nas principais competições, o Filipão já estar adaptado
com as novas peças e o elenco do Atlético de 2024 adaptado ao que o Filipão quer. Sobre os cartões do Hulk, Cirilo, é bom lembrar que nesse esquema que fala o Panzi, o Hulk vindo em velocidade em direção ao gol, ele também recebe falta. Mas aí se é dentro da área é pênalti, e uma falta dessa é mais falta de encontrão. Não é falta de pancada, é falta de encontrão. E aí o Hulk passa por muitas delas pela força que ele tem, pela força física. Quando ele tá parado próximo da área, de costa pro zagueiro... Facilita pro zagueiro. Aí facilita e o cara dá porrada no calcanhar dele. É essas que irritavam o Hulk. Fala, pô, tipo assim, ô irmão, você não tá vendo a bola, não? Você quer pegar a bola, vai na bola. Você tá indo no meu tornozelo. Agora, as faltas de encontrão, essas que o Hulk tá em direção ao gol, você pode reparar que dificilmente ele reclama. Dificilmente ele reclama desse tipo de falta. Ele não gosta da falta que ele tá parado e o cara vem por trás dele e chuta o tornozelo dele. Ô Alexandre, você dizia aqui no intervalo interativo no YouTube que enxerga com naturalidade essa, entre aspas, tá? Demora para fechar com o Scarpa? Sim, o Álvaro trouxe a informação no noticiário dele. O Scarpa, ele saiu no final do ano passado do Palmeiras, porque o contrato dele venceu, então ele tinha os direitos econômicos nas mãos para ir pro Nottingham. E chegou lá no meio de uma temporada europeia, não conseguiu se encaixar, foi emprestado, aí iniciou a temporada em outro clube, também não conseguiu se encaixar, ainda teve questão de lesão. Só que quando ele foi para a Inglaterra, ele foi com um contrato de 3 anos e meio. E ele cumpriu 1. Então são 2 anos e meio de uma série de vantagens financeiras que ele recebeu ou teve a promessa de receber. A promessa não, né? Que estavam ali no contrato. Então é um acerto, porque justamente porque o clube inglês não pagou nada pelo Scarpa no que diz respeito à transação, à negociação entre os dois do clubes. Palmeiras. Exatamente. Pagou a ele, tá? Então, é mais do que normal o Scarpa entender que dessa fatia que o Atlético vai pagar, parte pertence a ele. É um raciocínio lógico até. Porque se ele foi sem o clube precisar comprar os direitos econômicos dele... Você está vendendo um negócio que eu te dei. Porque o contrato dele venceu, né? E ele foi por 3 anos e meio, ficou 1. Ele quer fazer parte desse bolo que o Atlético vai pagar por ele, até porque ainda tem 2 anos e meio de contrato. Sim. Então é essa negociação e são valores consideráveis, e a gente não pode esquecer que, recentemente, o Scarpa foi vítima de um golpe, e um golpe de uma quantia razoável, né? Acho que beirou os 16 milhões, né? Razoável, você foi assim... Não, tô dizendo pro mundo do futebol, né? Muita grana, não pra cara. gente. Pra gente é algo... Fora de qualquer cogitação. Se o Nottingham aceitar, por exemplo, já vai economizar 2 anos sem pagar o cara. 2 anos e meio. 2 anos e meio, sem pagar o cara. Já é uma economia muito grande, porque o que ele ganha lá para jogar no futebol da Inglaterra é muito dinheiro. Desses 27 milhões aproximadamente que o Atlético vai pagar, se der a metade pro Scarpa, já pagou esse negócio desse golpe que ele tomou aí, ó. O cara já fica feliz. Mas não, só uma metade aqui, meu filho. 50% é seu, 3 milhões. Mas só, aqui, 13 milhões. Aí os outros 3 que o rapaz me deu golpe. Falando, isso aí já é problema seu também. Mas com certeza é isso, entendeu? Porque o Scarpa foi de graça. Claro que ele estaria recebendo durante o contrato dele o que seria como uma espécie de pagamento dos direitos econômicos. Só que agora o time está vendendo ele com ele tendo cumprido menos de 1/3 do contrato. Então, uma fatia disso aí... Assim, seria justo que seja dele, né? Se a gente for pensar do ponto de vista racional, é dele. O momento a praça é nossa, né? Certamente o Scarpa já conversou com o Nottingham, agora é orar, né? E sobre o Scarpa, ele tentou ser feliz com o chá, mudou pro iogurte, mas ele vai ser feliz mesmo contra quinas e leite condensado. Isso aí. É o futebol brasileiro. É assim que funciona. É o que ele gosta. Pra fechar, Álvaro. O resumo da matéria que tá do Hugo Lobão no nosso site, no site da Itatiaia, itatiaia.com.br, sobre os números do Scarpa com o Filipão no Palmeiras. Em 2018 foram 9 jogos, 4 como titular, 2 gols e 1 assistência. O Scarpa com o Filipão em 2019, 31 jogos, 20 como titular, 10 gols e 3. Álvaro Damião está de volta. Fala, Álvaro. Pois é, e eu prometi trazer uma matéria sobre o Galo Doido. Você corre lá no site da Itatiaia, itatiaia.com.br, para você ver as figuras, só figuraço, tá?
O nosso Mamed Filho, ele subiu para o site agora uma matéria que é muito legal. Sucesso do Galo Doido alcançou níveis internacionais. O mascote do Atlético foi incluído em uma lista dos 20 melhores mascotes do futebol mundial. Essa lista foi divulgada hoje pela plataforma digital OneFootball. O Galo Doido é o único mascote que não faz parte do futebol europeu. Para você ter uma ideia, hein? É o único fora do continente europeu, é o Galo Doido. Ele está entre os 20 citados. Figuram mascotes entre esses 20 de clubes tradicionais como Arsenal, Milan, Juventus, até equipes modestas como Grimsby Town, da 4ª divisão inglesa, o Patrick Trislow, da 2ª escocesa. Entre os mascotes mais curiosos da lista estão o Super Cumber, que é o Super Pepino, do Leganês, o Boilerman, o Homem Aquecedor, do West Brom, da Inglaterra, Krusty the Pie, que é o Krusty a Torta, do Wigan, da Inglaterra, além do famoso Guinnessaurus do Arsenal da Inglaterra. Esse aí você... O do Arsenal é legal. Cara. Esse do Arsenal todo mundo conhece, né? Completamente maluco. Completamente maluco. Ele é muito doido, muito legal. É muito doido assim como o Galo Doido. O Galo Doido que levou ele a isso, além do mascote ser um mascote muito bacana, ao mesmo tempo que mostra agressividade. Ele mostra um carinho com o torcedor, ele traz o público infantil e ele está na lista dos 20 mais famosos do mundo. Tem 7 mascotes da Inglaterra, 5 da Espanha, 4 da Alemanha, 2 da Itália, 1 da Escócia e apenas 1 do Brasil, que é o Galo Doido. Um abraço para o pessoal que veste essas roupas dos mascotes, né? Porque às vezes a pessoa... Às vezes não, você está no estádio, você vê o mascote ali, aquela alegria toda, mas você não sabe quem é que está ali dentro. Então, aqueles que vestem hoje, os que já vestiram, fica aqui o nosso carinho e Feliz Natal para eles também, porque eles fazem uma festa no estádio que poucos sabem quem é que está ali por baixo daquela roupa toda. Deve fazer um calor ali de baixo, só Deus pode ter misericórdia, hein? Fácil não, viu, Álvaro? E quando começa com um calor danado no estádio, e tá lá com o Galo Doido pulando, é o caso do Raposão também, tá lá pulando lá, igual não sei o quê, tal, de repente cai um pé d'água. Você tá doido? E o cara tem que ficar ali. Não é fácil não, Álvaro.